Fala, rapaziada, né? Deixa eu comentar com vocês aqui o seguinte, antes da gente ir para as informações do Clube do Remo de hoje, tá? Eu recebi vários comentários e vídeos também de dois influenciadores aí do Vitória, né? Que pegaram o meu vídeo, que eu acho que eu gravei há 2 dias atrás, criticando a situação, a condição do gramado do Barradão e praticamente tirando do contexto, né, o que eu disse, porque quando você assiste o vídeo deles, você entende que você que é de fora, né, o cara que não acompanha o canal aqui, que eu estou criticando o Sport Clube Vitória, que eu estou criticando, né, a história do Vitória, que eu estou menosprezando o Vitória, que eu estou dizendo que o gramado do Bainão né, que inclusive o gramado do Bainão tá ótimo hoje, tá? Mas que o gramado do Mangueirão tá bom, muito pelo contrário, no próprio vídeo que eles postaram lá, eu critico o gramado do Mangueirão atual. Só que eu não sei se foi por burrice, por ignorância, ou se foi por mau caratismo mesmo, né? Eles falaram e ainda utilizam, né, o gramado do Mangueirão. Olha, o cara joga no Mangueirão e quer criticar o Barradão. Cara, o Mangueirão ano passado era um dos melhores gramados do Brasil. Alguns meses para cá, virou o pasto que é hoje. A verdade é essa. É por isso que a gente está chateado, é por isso que a gente está puto com a situação do gramado. Porque nós vamos jogar uma primeira divisão. E não é só o gramado que deixa a gente chateado. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre o calendário, tá? Do Campeonato Paraense referente ao Remo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Mas só para responder esses dois influenciadores, não, eu não critiquei a história do Vitória, eu apenas critiquei o estado do gramado. O cara falou que tem condição para jogo. Que condição para jogo? Que jogo? De futebol de alta qualidade tem condição ali? Porque o jogo que eu vi do Bahia com o Vitória, eu assisti o jogo todo, tá? Entre Bahia e Vitória. A bola não rolava, a bola quicava. A bola fazia isso aqui, ó. Pode pegar os melhores momentos de Vitória e Bahia. É só você pegar. Então, cara, assim, não tenta distorcer o que eu falei, não tenta me colocar como soberbo na história, porque em nenhum momento eu nunca menosprezei o Vitória aqui nesse canal e jamais vou menosprezar. Para mim, o Vitória é um clube grande no futebol brasileiro. Tem uma história riquíssima, inclusive. O que eu critiquei é a condição do gramado, que tá ruim do Barradão. Tá muito ruim. Não tá pouco não, tá muito ruim. Mas o jogo vai acontecer lá. Independente da minha opinião, da opinião de vocês, o jogo vai acontecer lá. Não tem muito o que fazer. O Remo vai jogar lá. O Remo já vem jogando em gramado ruim, porque o gramado do Mangueirão não perde nem um pouquinho hoje para o gramado do Barradão. Mas espero que o Mangueirão e o Barradão melhorem, né? Até porque são gramados que o Clube do Remo e o Sport Clube Vitória utilizarão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, referente a isso, é só a resposta que eu estou dando aqui para esses dois influenciadores. Tentem fazer um trabalho mais dentro daquilo que a gente comenta, tá? Porque se vocês acompanhassem, pesquisar, não é acompanhar, é pesquisar um pouquinho. O histórico do gramado do Mangueirão, vocês não falariam a besteira que vocês falaram. O cara joga, menosprezando, né? Claramente menosprezando. O cara joga no Mangueirão e quer reclamar do Barradão. Sim, o Mangueirão, ano passado, era uma referência nacional de gramado. Não só de estádio, né? Que o estádio está espetacular. Quando vocês vierem jogar aqui, vocês vão ver. Vocês vão ver como o estádio Mangueirão está espetacular. Porque quando vocês vieram jogar aqui, vocês jogaram no Bainão. Um dia de chuva, perderam inclusive o jogo, né? Foi 2-1 para o Remo. Mas um dia de chuva, Série C, algo totalmente fora do tamanho e da condição de Remo e Vitória. São dois clubes que merecem estar na Série A pelas torcidas, pelas grandes torcidas que tem. Então, que fique bem claro aqui, né? O que eu disse, e esclarecendo aqui, até porque eu acho que o meu público que me acompanha aqui, ele entendeu o que eu quis dizer. Eu não menosprezei o Vitória, não menosprezei o time, a camisa do Vitória, nada disso. Eu apenas critiquei a condição do gramado, que, vamos ser honestos, está muito ruim. Muito ruim, tá? Para ter um jogo de Série A. Bom, vamos lá, vamos falar agora aqui sobre as notícias do Clube do Remo. Mas antes disso, fique aí com o recado do nosso patrocinador. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela.
O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Bom, gente, vamos falar aqui sobre Luiz Wagner Vivian, né? O novo executivo de futebol do Clube do Remo. Se você me perguntar se eu conheço o Luiz Wagner Vivian, eu conheço ele desde ontem, quando ele foi anunciado no Clube do Remo, porque de fato eu não conheço esse cidadão, né? O trabalho dele na CBF foi na época que o Tite estava lá, né? Para você pegar aí, quanto tempo? O Tite saiu da seleção faz 3 anos, né? Quase 4 anos já, porque nós estamos indo para a próxima Copa, e o Tite está desde 2022 fora do cargo de treinador da seleção. Então o Luiz Wagner Vivian assumiu o Grêmio. Lá ele foi muito criticado. E tem torcedor aqui que comentou aqui, você não pode pegar a opinião de torcedor como termômetro para avaliar um trabalho. Você quer que eu pegue o que então, irmão? Você quer que eu pegue? O Grêmio ano passado brigou para não cair. Um elenco multimilionário, 18 milhões o elenco do Grêmio. Você quer que eu pegue os números do Grêmio, as contratações dele? Eu pego também, não tem problema nenhum, tá? O trabalho dele no Grêmio foi razoável para ruim. E eu não estou aqui dizendo que ele vai fazer um trabalho ruim no Remo. Espero que não, muito pelo contrário. Quero que ele faça um excelente trabalho no Remo. Que o Remo potencialize a carreira dele. Só que o torcedor do Grêmio não quer ver ele nem pintado de ouro lá. Algum motivo deve ser, né? E se eu não pegar a opinião do torcedor, vou pegar a opinião de quem? Do torcedor do Internacional? Cara, cada comentário que a gente lê, e o cara se acha intelectual. Não, o cara acha que... Por exemplo, teve um outro comentário dele aqui, da mesma pessoa, que falou que eu não tinha que distinguir, né, o trabalho administrativo do trabalho futebolístico. Que é tudo a mesma coisa, o trabalho administrativo e o trabalho futebolístico. Por exemplo, eu estava falando do Fábio Bentes na ocasião, né? Que o trabalho administrativo do Fábio foi excelente, mas o trabalho futebolístico dele foi uma vergonha. E de fato foi, pô. E tem sim como você distinguir, tem sim como você pegar uma parte, você pegar... Agora, quando você une os dois, o trabalho do Fábio Bentes no Clube do Remo, de um contexto geral, na minha opinião, foi negativo. De um contexto geral, quando você pega o futebol, porque o futebol tem peso. O resultado dentro do futebol tem peso. Só que o Fábio Bentes, assim como o Marcos Braz, é passado. Agora temos que falar do Luiz Wagner Vivian, que chega no Clube do Remo aos 44 anos de idade. É um cara que, como eu disse para vocês, pouco conhecido no cenário nacional. Eu só tenho um conselho para dar para o Luiz Wagner Vivian. Luiz Wagner Vivian, chegue no Clube do Remo e pesquise Thiago Gasparino e Thiago Alves. Pesquise o que aconteceu com esses profissionais dentro do Clube do Remo. Eles foram engolidos. O Luiz Wagner Vivian tem que trabalhar no Remo. Ele tem que chegar e trabalhar. Ele tem que ser ouvido. A opinião dele precisa ser levada em consideração. Você é passador de pano, amante de dirigente, né? Fique de olho no Manuelzinho Ribeiro. É só o conselho que eu te dou. Fique de olho no Manuelzinho Ribeiro. Quanto ao Wagner Vivian, pesquise a história desses dois profissionais que passaram no Clube do Remo, chegaram igual a você, desconhecidos, sem muita credibilidade no cenário nacional, em termos de contratações, porque você atender uma ligação do Marcos Braz é totalmente diferente de você atender uma ligação do Luiz Wagner Vivian, com todo o respeito ao profissional, né? O peso, o nome é totalmente diferente. E era a mesma coisa. Eles foram engolidos, foram dois profissionais que chegaram no Clube do Remo sem nome nenhum, sem prestígio nenhum, e foram engolidos pelos diretores estatutários da época. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu não estou inventando absolutamente nada aqui. Eu vivi isso e eu vi. Um trabalho, a gente foi rebaixado em 7 meses, que foi do Thiago Alves. O outro a gente brigou para não cair na Série C. Na Série C. Então eu tenho totais motivos para criticar, né, isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou criticar aqui o Wagner Luiz Vivian, né? O Luiz Wagner Vivian,
Perdão. Vou falar só Luiz Wagner aqui, tá? O Luiz Wagner, porque é um cara que eu não conheço, o trabalho dele. Eu não conheço. Eu vou aqui, todo tempo, torcer muito para que ele faça um grande trabalho. Vamos ver, né? Qual o cartão de visitas dele, o conhecimento dele no futebol. E uma outra situação, o Cadu vai continuar aí como analista do Remo, o Cadu que veio com o Marcos Braz, que ia ser, inclusive, interino na função, não ficou nem um dia, né? Na função de interino, de executivo de futebol, para você ver como eles já queriam desvincular todo, desamarrar todo o trabalho ali, a influência do Braz dentro do Remo, né? Eles já contrataram, o Braz saiu, não deu nem 24 horas, eles já contrataram um outro executivo. Que bom, né? Que agiram rápido, que bom que o Remo foi rápido no mercado e já contratou. A gente não poderia ficar sem executivo. E espero que o Luiz Wagner, ele possa fazer um excelente trabalho no clube do Remo. Vou torcer aqui, será cobrado igual como o Marcos Braz foi, porque aqui não tem amação por cueca aqui. Só que a gente vai ter que dar um tempinho para ele, né? Não sei se ele vai ter esse tempo, porque a Série A já começa amanhã para o Remo. Mas espero que ele já tenha alguns nomes em mente, já tenha algum trabalho para fazer no clube do Remo, que ele chegue o mais depressa possível em Belém e já comece a trabalhar. Boa sorte, é a única coisa que eu posso desejar para o Luiz Wagner hoje, é boa sorte à frente do clube do Remo. Bom, gente, vamos lá, vamos falar agora um pouquinho aqui sobre nomes do BID, tá? Rafael Monte e o Zé Wellison já estão no BID e, né, podem fazer sua estreia amanhã. Espero que eles façam suas estreias amanhã. E eu não acharia, o Rafael Monte provavelmente deve ser escalado como centroavante titular do Remo, mas o Zé Wellison, até pelo pouco tempo que ele tem, deve ficar no banco de reservas, né? Mas eu escalaria os dois como titular. Eu colocaria Zé Ricardo e Zé Wellison como os dois volantes do Remo, e mais à frente deles ali, a gente tem Cantígio, a gente tem Pavani, né? A gente tem Jaderson para atuar por ali. Infelizmente, o Vitor Bueno ainda não está com condições para atuar como titular no clube do Remo, ainda, né? Provavelmente na segunda rodada contra o Mirassol, o Vitor Bueno não tenha condições, mas agora não, tá? Agora, infelizmente, não. E aí, sobre essa questão do time titular, eu colocaria numa ponta Hernandes e numa outra o Pikachu. Você vai colocar o Pikachu na ponta esquerda? Sim, mas invertendo os dois. Pode, no momento ali que o jogo estiver acontecendo, se o Hernandes não estiver bem pela direita, bota o Pikachu ali. Se o Pikachu não estiver bem pela direita, bota o Pikachu pela esquerda, no caso, bota o Pikachu na direita e o Hernandes na esquerda. Eu acho que os dois têm que começar jogando. Para mim, o trio de ataque do Remo é Monte, Pikachu e Hernandes, para esse jogo contra o Vitória. Um trio de ataque rápido. Eu vi o jogo do Vitória contra o Bahia, né? O Bahia com um time misto, venceu o Vitória no Barradão por 1-0, jogo complicado, jogo duro, jogo cascudo, né? Típico de um clássico, de um grande clássico do futebol brasileiro, que é o Bavi. Mas o Bahia saiu vitorioso, não jogou nem com o time titular. E o time do Vitória era o titular, era o provável time que vai enfrentar o Remo. Então, a gente tem essa condição de escalar um time totalmente novo, que o Osório gosta, né? O Osório gosta de escalar times novos, de mudar ali a característica do time que ele escala. Vamos ver como isso será feito. Bom, gente, antes da gente encerrar o vídeo, quero falar um pouco sobre o conflito de datas do futebol, do Campeonato Brasileiro com o Campeonato Paraense. Mas antes disso, fique com o recado do nosso patrocinador. Chegou o 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tenha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Meus amigos, vamos lá. O Clube do Remo vai enfrentar o Vitória amanhã, né? Dia 28 de janeiro. Depois disso, no final de semana, o Clube do Remo enfrenta o São Francisco, se eu não estou enganado, né? Pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Provavelmente outro time em reserva. Depois, na quarta-feira, novamente, o Remo enfrenta o Mirassol pela Série A do Campeonato Brasileiro. E na quinta, o Remo enfrenta o Águia.
É isso mesmo que você está ouvindo. O Remo, vou até botar aqui o calendário aqui. O Remo enfrenta, né, amanhã, dia 28, o time do Vitória. Depois, no dia 1º, se eu não estou enganado, enfrenta, ou dia 31, peraí, deixa eu só confirmar aqui. Mas é um final de semana aqui que o clube do Remo vai enfrentar o São Francisco, tá? É no sábado, 31, tá? O clube do Remo, às 16 horas, o Remo enfrenta o São Francisco pelo campeonato brasileiro do Campeonato Paraense. Na quarta-feira, dia 4, véspera do aniversário do clube do Remo, o Remo enfrenta o Mirassol. E na quinta-feira, quinta, um dia depois, menos de 24 horas, o Remo vai enfrentar o Águia de Marabá. E aí eu te pergunto, aquela pergunta básica. Os organizadores do Campeonato Paraense, a Federação Paraense, fizeram o Campeonato Paraense para beneficiar ou para prejudicar o Remo? Fizeram baseado na Série C, que é o que o segundo time vai jogar? Por que o Campeonato Paraense não começou, como boa parte dos estaduais, se ele ia ter tantas datas? Porque não mudou quase nada, né, o Parazão. Mudou quase nada, diminuiu 2 datas só. Por quê? Eu quero saber sobre isso, porque, cara, mesmo que o Remo jogue com um time reserva, esse jogo contra o Águia é o que vai acontecer, né? Porque no final de semana tem um clássico contra o nosso filho, e depois tem um Atlético Mineiro no dia 11. É inacreditável, cara. A gente olhar isso e ter isso como naturalidade. O vídeo está até com mais de 16 minutos aqui, porque eu preciso comentar sobre isso. É inaceitável, não é inacreditável, é inaceitável. A diretoria do Remo receber isso e não fazer nada. E não tem UN, mas o Remo mudou agora para o dia 5, o jogo. O jogo ia ser dia 2, gente. Dia 2 ou dia 3, se eu não me engano, né? Ia ser 2 dias antes do jogo do Mirassol. E agora foi para quinta. Complicado, cara. É complicado. O Campeonato Paraense deveria ter começado, como eu falei para vocês, bem antes. Ele começou dia 24. Ele deveria ter começado antes. Mas a preparação da Mucura, não sei o quê. A Mucura está na Série C, parceiro. Está na Série C. Então, eles não estão se preparando para o Campeonato Paraense também. Claro que eles querem ganhar o Parazão, é óbvio. Mais ainda agora que o Remo está na Série A. Mas o que eles estão se preparando é para a Série C. A Série C você começa em abril. Então, eu acho que não teria problema nenhum começar antes do campeonato. Os outros times do interior já estavam se preparando. O Águia está se preparando desde outubro para o Campeonato Paraense. Mas a federação, meu amigo, não sei se a federação tem interesse em um Remo fazendo uma campanha histórica na Série A. Não sei. Não posso afirmar isso aqui para vocês. Não posso. Também não posso dizer que eles estão fazendo de propósito para prejudicar o Remo. Só que há um descaso aqui, né? Há um descaso aqui com datas. E é inacreditável isso aqui. É inacreditável. Inaceitável. Por nós, torcedores, né? Mas isso não importa. Vamos jogar com o time reserva, independente disso, gente. Independente disso, tá? Você descredibiliza e desvaloriza o campeonato estadual. Que, na minha opinião, o Remo tem que ser campeão. Eu, como torcedor, quero mais uma vez ser campeão, sentir o gosto de ser campeão do Campeonato Paraense. Mais uma vez. 48ª vez. Em vida, eu acho que eu já vivi isso umas 15 vezes, 14 vezes. E eu nunca me canso. Eu nunca me canso. Vamos lá, né? Vamos lá, o Remo foi campeão em 97, 98, se eu não estou enganado, né? Depois foi campeão em 2002, se eu não me engano. 2001, não lembro bem. Eu lembro de 2005 para cá, né? 2004 o Remo foi campeão 100%. Aí, 2007 o Remo foi campeão novamente. 2008 foi campeão. Depois só foi campeão lá em 2014, 2015. Foi a maior seca do Remo nos últimos tempos aí do Campeonato Paraense. E depois 2018, 2019. Aí 2022 foi campeão, 2025 e agora
novamente aí tem a grande condição de ser campeão. Mas é complicado, né, gente? Aí você olha para um campeonato desse, para a organização, você fica desanimado, né? Você fica. Então vamos focar na Série A agora. Amanhã o Remo vai enfrentar o Vitória. A gente vai falar muito do Vitória no segundo vídeo hoje, né? Não dos influenciadores do Vitória. Eu vou falar do Vitória, do time do Vitória, do elenco do Vitória, do que eu espero para esse jogo de amanhã contra o rubro-negro baiano, né? O Leão da Barra, duelo de leões, um duelo de respeito, né? Porque são duas grandes equipes fora do eixo. São dois grandes times no cenário nacional, Vitória e Clube do Remo. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.